Redes sociais e econômicas. Esse vai ser o curso que a gente vai ver aqui, tá? O que será que isso significa, né? O que será que esse nome significa? O que a gente vai ver aqui nessa disciplina, nesse curso? Então, antes de começar a falar sobre isso, a gente vai dar uma filosofada em cima do próprio nome da disciplina aí. Eu queria me apresentar, tá? Então, para quem não me conhece, o meu nome é André Vignati, tá? Sou professor do Departamento de Informática da UFPR. E um dos cursos que eu costumo dar é esse curso aqui de redes sociais e econômicas, tá? Vou comentar um pouquinho mais para frente ali sobre o meu background e por que eu costumo lecionar esse curso aqui, tá? Mas beleza, né? Então assim, quando eu falo assim, né, todo semestre que eu vou dar, porque não é sempre que a gente faz esse curso aqui de redes sociais, aí antes de se matricular, a primeira coisa que alguns alunos vêm perguntar para mim tem a ver assim com essa pergunta assim, né? Tipo, professor, precisa ter visto o curso de grafos, tá? E, bom, a resposta que eu dou para eles é não, né? Não, tá? Então eu já estou dando a resposta aqui para vocês. Não precisa ter visto o curso de grafos. Mas é interessante a gente parar para pensar o porquê que os alunos, mesmo antes de ver essa disciplina, eles já vêm fazer essa pergunta, tá? Então, assim, alguns deles dão uma olhada lá na ementa do curso ou algo assim e encontram lá que a gente vai falar sobre grafos, tá? Mas outros não, eles perguntam isso assim porque eles têm uma intuição do que vai acontecer aqui nessa disciplina de redes sociais econômicas, tá? Então, por que eles fazem essa primeira pergunta, né? Então, tem essa intuição que está por detrás aí, né? Porque quando a gente fala redes, tá? No nosso caso são as sociais e econômicas, tá? Mas você pode pensar em redes quaisquer, assim. Inclusive, né, é normal vocês terem lá no curso uma disciplina de redes de computadores, tá? Redes de computadores são uma, uma modalidade de redes, vamos dizer assim, tá? Só que se você parar para pensar, essas redes, né, que são assim elementos, né, como é uma rede, né, então eles estão conectados, né, conectados entre si. Então você pode pensar que isso pode ser modelado com um grafo, né, onde esses elementos dessa rede são, são os vértices do grafo, né, e essa conexão entre esses elementos são as arestas do grafo, tá? Então eu acho que é por isso aí que a primeira impressão que as pessoas têm, mesmo assim sendo totalmente leigas no assunto, é a questão de perguntar se precisa ver grafos, né? Se precisa ter como background o curso de grafos. Então a resposta é não, tá? Mas assim, se você fez lá o curso de grafos, né, já estudou grafos, se você manja muito de grafos, significa que você vai manjar bastante de redes sociais e econômicas, tá? Também não, tá? Também não. E eu acho que essa aqui é a primeira lição aqui desse curso, tá? Porque, assim, a gente vai ver bastante, a gente vai entrar muitos conceitos de grafos, muitos conceitos até que são bem assim comuns, que você vê lá numa disciplina de grafos. É, mas assim, e grafos vai aparecer em muitos momentos, só que assim, ele vai aparecer como, vamos dizer, um produto final, né? Então, depois que você raciocinou sobre um problema que acontece, que surge num contexto social, num contexto econômico, num contexto de redes, né? Aí, depois que você entende todo aquele contexto, você tira aquele, vamos dizer, aquele lixo, né? Que tem aquelas coisas que às vezes não importam muito, que você tira para fora. Aí no fundo, lá no final, aparece um grafo, tá? Então, assim, a grande questão aqui dessa disciplina vai ser assim, como é que você pega vamos dizer, um problema, né? Uma situação dessas aí que vão aparecer nos contextos sociais e contextos econômicos e chega lá naquele grafo, né? Chega num problema em grafo, tá? É, e essa que eu acho que é a parte que dá graça aqui na disciplina, né? Porque se você pega, por exemplo, ali numa disciplina de grafos, né? Ele tem aquela abordagem mais purista, né?
Claro que às vezes você estuda problemas super interessantes lá e super aplicáveis, né? Por exemplo, um problema de caminho mínimo ou alguma outra coisa lá. Mas é sempre assim, você está num ambiente às vezes meio puro demais, assim, né? Só para você praticar mesmo a parte de base de grafos ali, né? Então, por exemplo, você tem problemas ali tipo coloração, cobertura por vértices, que às vezes assim são abstratos demais, né? E, por exemplo, tem gente que começa a estudar propriedades de um gráfico que é um ciclo, né? Agora, um ciclo, por exemplo, talvez um ciclo possa aparecer numa rede de computador, né? Você que cria a rede de computador, você faz uma redezinha que conecta os computadores num ciclo. Mas não é o caso, por exemplo, de uma rede social, né? Rede social, se você deixa as pessoas naturalmente se conectando, se conhecendo, não vai parecer uma coisa tão comportadinha como se fosse um ciclo, tá? Então a gente tem essa característica mais assim de coisas que vêm da natureza, coisas que têm aplicação, né? E transformar isso em grafos, tá? Mas tá, então assim, qual que é a primeira lição que eu quero que fique aqui? A gente não está só trabalhando com grafos, a gente vai trabalhar com essa modelagem, né, de problemas usando grafos também, tá? E outras coisas que eu já vou comentar, tá? Então, vamos filosofar ali sobre o nome da disciplina, né? Redes sociais e econômicas, tá? Então, primeiro assim, redes a gente já falou, são coisas conectadas, tá? Isso que a gente estava falando até agora. A parte social, né? Redes sociais, o que tem a ver social, tá? Então, o social tem a ver com, né, sociedade, tá? Tô falando aqui sociedade, obviamente, sociedade dos humanos, né? Claro que pode ser também, se você quiser. Isso não, nada te impede de estudar, por exemplo, sociedade de alguns animais ou outras coisas assim, né? Mas a princípio a gente está trabalhando com sociedade humana. E essa aqui é a parte legal da coisa, porque se você quer saber, você quer puxar para esse lado social, né? Você tem que entender sobre... Não é que você tem que entender, mas você vai ter que puxar coisas, conceitos que vêm lá da sociologia, né? Que é onde que as pessoas estudam a sociedade, né? E de um ponto de vista, então a sociedade é uma coisa, um ponto de vista macro, né? Um ponto de vista grande, tá? Mas às vezes você quer entender do ponto de vista micro, porque quem são os indivíduos que estão nessa sociedade? São pessoas, né? São pessoas. E para você estudar cada pessoa, ou o que motiva cada pessoa a fazer uma certa coisa, você acaba também tendo que puxar conceitos da psicologia, tá? Então aí você já começa a ver a diferença, né? Quer dizer, imagine puxar conceitos de sociologia, puxar conceitos de psicologia, tá? Claro que eu não sou a pessoa, vamos dizer assim, ideal para fazer isso. Eu acho que tem essas pessoas muito inteligentes aí que conseguem fazer essa ponte melhor entre as áreas, né? Uma área de sociologia com computação ou psicologia com computação, né? Transformar esses conceitos que são totalmente abstratos e subjetivos às vezes numa coisa um pouco mais exata para a gente trabalhar, tá? Então a gente vai conversar bastante disso aqui, né? Isso é legal, né? Isso é legal. E tem essa, como eu falei, é uma questão às vezes assim subjetiva ali e tal. Então, tem pessoal que faz estudo, né, pra gente transformar isso numa coisa que a gente consiga trabalhar, né? Nós, computeiros, conseguimos trabalhar, tá? Beleza, então redes sociais, tá? Tô falando por cima, assim. Então tem essa questão aí que eu falei, sociologia, psicologia vai entrar no meio. E a parte das redes econômicas, né? Então, redes econômicas é um pouco menos, né? Se você fala econômico, você já está falando de dinheiro. Então, uma rede econômica ela já é um pouco menos subjetiva do que essas redes sociais aí. Então, os conceitos que a gente usa lá das redes econômicas, e é isso que vai ser legal, tá? Porque a gente vai, além dos grafos, que vai ser assim, tipo, vamos dizer, uma das principais ferramentas que a gente tem nesse curso, tá? Para modelar a questão social, para modelar as redes, né? De seres humanos.
a gente também vai ter a gente vai ter uma outra ferramenta que vai ser assim, os nossos, né, o nosso pé esquerdo e o nosso pé direito, grafos, e é uma outra ferramenta que vem direto lá da economia, né? Porque a economia está lidando com dinheiro, você está lidando com coisas mais quantificáveis, tá? E essa ferramenta é uma ferramenta já bastante conhecida lá para o pessoal da economia. Aqui o pessoal da computação geralmente não trabalha, que é a área de teoria dos jogos, tá? Então, essa disciplina inteira, ela vai se basear em duas coisas. Grafos, né? Não é se basear, ela vai ter como, né, assim, os dois alicerces, né? Vai ser grafos e teoria dos jogos, tá? Então, grafos para modelar as redes, tá? Os conceitos subjetivos, abstratos lá da sociologia, da psicologia, a gente deixa para as pessoas que sabem fazer essa modelagem, tá? Então a gente vai estudar o porquê que eles fazem, né? Mas no caso das redes econômicas a gente acaba usando aí uma ferramenta também bem conhecida que é a teoria dos jogos, né? Um pouco menos abstrato, né? Então essa que é, vamos dizer, se eu fosse resumir aí a disciplina aqui em poucas palavras, seria isso daqui, tá bom? Em relação assim ao meu background aí, né? E por que eu costumo dar essa disciplina de redes sociais econômicas, tá? Então, isso tudo vem lá vem da motivação do meu doutorado. Quando estava estudando, na verdade, primeiro mestrado, né? Lá no mestrado eu comecei a estudar uma mistura ali de algoritmos de otimização, né? Mas que tinha uma motivação ali dentro da teoria dos jogos. Então a minha motivação primeira foi teoria dos jogos, né? Eu nunca pensei em estudar redes econômicas ou redes sociais, tá? Então, era a teoria dos jogos misturado lá com algoritmos, tá? E aí quando eu me formei lá, ó, no doutorado também eu acabei continuando esse tipo de assunto aí. Eu vou comentar isso daí durante o curso, né? Um pouquinho do que eu estudei. Mas assim, depois quando eu fui dar aula, eu resolvi, vamos dizer, expandir um pouco mais esse assunto e dar uma coisa que fosse um pouquinho mais interessante ali para as pessoas. Aí acabei batendo lá nesse livro que é o livro que a gente usa, que vai ser o livro do John Kleinberg, né? E montei esse curso, né? Esse curso acho que foi pioneiro no Brasil. A gente montou o curso lá em 2012, tá? Já existiam vários cursos lá fora, né? E até onde eu sei hoje aí, acho que eu não lembro de ter visto o pessoal lecionando outro curso de redes sociais econômicas aqui no Brasil, tá? Então, acho que esse foi o background aí, né? Do porquê que eu estou dando esse curso aí. Tem a ver com meus estudos lá do mestrado e do doutorado, tá? E uma última coisa que eu queria falar antes de apresentar um panorama aqui da disciplina eu queria assim falar que eu preparei esse curso lá em 2012. Vocês vão ver que o livro que a gente usa ele é também um livro já antigo, é de 2010. Assim, antigo entre aspas, né? Porque antigo depende muito da área que você está trabalhando. Às vezes é uma área que tem muita atualização, né? Então esse livro ele traz assim muitas pesquisas um pouco antigas ali, ultrapassadas, tá? Então assim, eu não sei se eu devo me desculpar aí por ter já informações antigas aqui nesse curso, mas eu resolvi não atualizar, porque assim, a base mesmo ela continua a mesma, né? Eu continuo pesquisando sobre isso, então eu sei, né? Claro que eu pesquiso uma partezinha bem pequena ali, né? Mas assim, as informações às vezes que tem alguma coisinha antiga, ultrapassada já, aí vocês podem durante as aulas aí também me auxiliando, a gente pode trazer informações novas para a disciplina aqui, né? Sem problema algum, tá? Mas tem muita coisa que eu vou usar lá do livro, porque eu li o livro uma vez. Como eu falei, quem faz essas pesquisas e quem faz essa ponte, eu não sou o especialista nisso, né? Tem gente muito melhor, então eu teria que ir atrás de pessoas que fazem essa ponte. Mas já teve um cara que escreveu um livro, que já teve todo esse trabalho de pegar fazer isso. Então assim, a gente deixa para eles, a gente só usa o livro, né? Então vai ter algumas informações antigas ali. Principalmente pensa, né? O cara escreveu o livro em 2010. Em 2010
eu não sabia nem que existia Facebook. Eu acho que eu não tinha conta no Facebook. Acho que eu fiz a conta no Facebook em 2011. Finalzinho de 2011, tá? Então, e muita coisa mudou desde lá, né? Tá? Mas assim, a base, como eu falei, é a mesma, né? A gente continua usando as mesmas coisas para estudar elas até hoje. A gente desenvolve pesquisa lá no laboratório em cima desses assuntos aí. Então, o que importa aqui vai ser a base que eu vou dar para vocês e não tanto assim os exemplos, tá? Então, não se importem se os exemplos ficarem um pouquinho ultrapassados aí pelo tempo, tá bom? Bom, então é isso. Sejam bem-vindos ao curso aí e o que eu espero apresentar agora vai ser um panorama aí de como é que vai ser esse curso aqui de redes sociais econômicas, tá bom?